Bom dia, turma da amizade, tudo bem? Hoje é sexta-feira, final de semana está chegando, estamos terminando mais uma semana de atividades. Então, na sexta-feira, agora vai vir atividade de Geografia, História e Ciências, tá? Quem tiver um caderninho para poder estar colocando a História, Geografia e Ciências num caderninho só, viu? Então, hoje é dia 19/3/2021. Aí vocês podem estar colocando lá a data, separando. Quem estiver imprimindo, vai recortando, colando, dando respostas. Quem não estiver imprimindo, vai acompanhando pelo celular e vai dando as respostas, tá? Então, vamos lá. Ó, os assuntos de hoje é Geografia, História e Ciências. Então, ó, vai um recadinho para os pais, para estar lendo junto com os filhos, para tá dando uma explicaçãozinha, porque, né, é um pouco diferente do que vocês estavam vendo. Então, leia juntamente com a criança, passo a passo, de cada atividade, para que entenda melhor e se sintam confiantes em fazê-las. Inicie a conversa com a criança dizendo que nos tempos antigos, os grupos humanos eram compostos por poucas pessoas e viviam mudando de um lugar em busca de alimentos e proteção. Eram chamados de nômades. Nômades são, né, porque eles mudavam, não permaneciam num lugar só. A formação da população brasileira a partir de diferentes grupos humanos. Buscaremos nas atividades dessa semana explorar os fenômenos a partir do cotidiano dos estudos com base em seus conhecimentos prévios. Então é importante o pai estar dando uma colaboração, o pai, a mãe, o professor particular está ajudando aí um pouquinho. Então, bons estudos. E para as crianças, nessas atividades que vamos lhe apresentar, você ampliará o seu conhecimento sobre as mudanças e permanência ao longo do tempo. Será uma ótima oportunidade para você conhecer um pouco sobre as histórias dos seus antepassados. Nossas atividades inicialmente trazem situações que geralmente fazem parte do seu dia a dia. São atividades que você poderá envolver toda a família. Em geografia, você descobrirá o quanto é rica a nossa cultura, bons estudos, né? Então é muito interessante. Vamos só prestar atenção, concentração aí, para a gente ver como surgiram os nossos povos, né? Como é a formação. Então vamos lá. Leia o texto e o mapa. Então vai estar um textinho aqui, depois vai vir um mapinha para a gente estar poder analisando. Ó, arqueólogos estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. Nômade é quando eles ficavam mudando muito e o sedentarismo é quando eles se acomodavam mais num lugar. Eles mudavam muito a procura de alimentos, a procura de proteção, né? Então vamos lá. Pesquisa realizada na Amazônia conta com a participação de doutoranda do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Arqueologicamente, sabemos que durante um período antigo as pessoas se mudavam com maior frequência, não moravam em um único lugar por muito tempo. A partir desse período, vemos que algumas regiões isso começa a mudar e as pessoas começam a morar por mais tempo em uma área. Elas tornam-se então mais sedentárias e, em alguns casos, começa a formar os solos de terra preta. Comenta Marjorie Lima, do Museu de Arqueologia e Etimologia, a mãe da USP, tá? Então aqui tem o endereço de onde foi tirado a fonte, tá? O acesso dia 31 de maio de 2020, viu? Então aqui vem o mapa, ó. Nós vamos estar analisando o mapinha agora. Então, ó, prováveis rotas do ser humano para a América. A América é onde a gente vive, né? Ó, nosso continente.
Então, vamos começar lá. Então, começa na África. Ó, vocês estão vendo aí o homenzinho para estar iniciando o trajeto, né? Vão ver, ó. Ó, na África. Aí a setinha, vocês vão estar seguindo a setinha. Da África passa para a Europa, da Europa passa para a Ásia. Esses pontinhos que está de vermelho, tá destacado, meio roxinho, são os continentes, tá, gente? Ó, aí da Ásia, ó, pode vir aqui para a Oceania, tá vendo as duas setinhas, uma apontando para cima, outra apontando para baixo, né? Para a Oceania, a que vai para cima chega na América do Norte, né? E a de baixo chega na Oceania, que são os continentes, e vai aí, ó, que pode ter chegado da Oceania para a América do Sul ou da América do Norte para a América do Sul. Tá vendo o trajeto? Vocês vão estar seguindo as setinhas, você está vendo os homenzinhos, então o trajeto até chegar na América do Sul, que é o nosso continente, né? Aí vocês estão vendo aí o mapinha do Brasil, ó, tá vendo? É o nosso continente, tá? Então, provável rota do ser humano para a América. Então, a rota foi traçada aí, ó, de acordo com a arqueóloga, né? Que fez os estudos, estão vendo? Analisem o mapa, peça ajuda em casa, para quem estiver orientando vocês aí nos estudos, tá bom? Ó, aí tem tudo, onde foi tirado, que foi o acesso, viu? Acessado em 31 de maio de 2020. E agora nós vamos às perguntinhas, depois que você já analisou bastante o mapa, já prestou muita atenção. Agora responda as questões. Número 1. As pessoas que aparecem no mapa estão em movimento? Quantos continentes elas percorreram? Então, aí estão os continentes, que eu já expliquei que cada partezinha dessa vermelhinha, roxinha, é um continente, viu? Vocês vão lá no mapa e vai estar analisando. 2. A partir da observação do mapa, responda em que continente há os primeiros vestígios da presença humana. Também a partir do mapa, responda em que continente se deu o ponto dessa caminhada. Então você vai lá e vai analisar no mapa, viu? Para estar respondendo, viu? Ó, origem, onde deu origem, e o ponto de chegada, você vai escrever o nome dos continentes aí na frente, tá bom? Quem não tiver imprimindo, vai pôr número 2, origem, responda, ponto de chegada e responda, tá certo? Agora, na atividade 3, são imagens, ó, as imagens apresentadas. Imagem 1, os nômades, ó, eles estão ali por algum tempo, né? Porque eles não permaneciam no mesmo lugar, tá? Então, vocês estão vendo aí na primeira imagem, tem os animais, na segunda também tem. Mas está escrito, primeira imagem, os nômades. Segunda imagem, as caravanas. Acampamento cigano em Ares, na França, pelo pintor Vicente Van Gogh, 1888, tá? Então, olha aí, observe as imagens, analise, para a gente estar respondendo, imagem 1 e a imagem 2. Agora responda, o que essas imagens têm em comum? O que tem em comum? O que aparece numa e aparece na outra, que vocês vê assim a mesma semelhança, o que tem em comum? Olha, analise. Atividade 5. As imagens retratam povos em lugares diferentes. Identifique os primeiro lugar e o segundo lugar. Tá? Ó, agora nós vamos falar de ciências um pouquinho. Um afunda, o outro flutua. Como pode ser isso? Observe os objetos e responda as questões a seguir. Então, o objeto vai afundar e o outro vai flutuar, tá? Então, temos aí chave, moedas, uma esponja, clips, ovo,
Um feijão, parece um feijão aí, né? Ó, 2. Você já observou que alguns objetos podem afundar ou flutuar quando colocamos na água. Por que isso acontece? Por que que isso acontece? Que uns flutua e os outros afunda na água. Dos objetos acima, liste no quadro o que afunda e o que flutua quando colocamos na água, tá? Então aqui você vai escrever o nome dos objetos e você vai colocar qual que flutua e qual que afunda. Vai colocando o nome dos objetos aí, tá? 4. A densidade é uma propriedade física da matéria que depende de dois fatores, o peso e o volume. O peso é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra e o volume é o espaço que é ocupado pela matéria. Conhecer a densidade é importante para explicar o porquê de algumas matérias flutuarem e outras afundarem em outro material. Tá vendo? Então, ó, vocês podem estar fazendo a experiência em casa aí para ver qual que flutua e qual afunda, tá? Então, vamos lá. Vamos praticar. Para esta experiência, precisaremos 2 copos, 2 ovos de galinha crus, 5 colheres de sopa de sal, de cozinha, caneta e pedaços de papel. Tá, então como que nós vamos fazer essa experiência? Número 1. Fazendo etiqueta, escreva em um papel água sem sal. Em outro papel, água com sal. Identifique os copos com as etiquetas. Então, você vai colocar na a etiqueta no copo. Água com sal em um copo e água sem sal no outro copo. Coloque a água nos 2 copos. A quantidade de água é a metade do copo que você usar. Então, você vai pôr a quantidade de água no copo, a metade, e vamos prosseguir na nossa experiência. Coloque o sal no copo que está com a etiqueta com sal e coloque um ovo em cada copo. Então, os copinhos estão etiquetados, água com sal e água sem sal. Você vai colocar o ovo cru. Então, você vai observar. Escreva o que aconteceu quando o ovo cru foi colocado na água sem sal. Tá lá água sem sal. O que aconteceu com o ovo? Na letra B, o que aconteceu quando o ovo cru foi colocado na água com sal? Você vai me responder. Chama aí alguém para te ajudar a fazer essa experiência. Vamos verificar o que aconteceu. O que aconteceu na 6? O que aconteceu com a densidade do ovo quando colocamos na solução? Com sal, justifique sua resposta. A água com sal. Como foi possível observar na imagem um ovo afundou na água e o outro flutuou? Essa é uma maneira fácil de descobrir se o ovo está bom para o consumo. O ovo bom para o consumo é o que afundou. Já o ovo não fresco flutuou, pois com o passar do tempo o ovo foi perdendo a água em seu interior pelos poros do casco. Então, esse ovo não vai estar bom para o consumo. Então, você vai fazer essa experiência e vai me contar o que aconteceu, tá? Agora, nós vamos passar para geografia. Ó, vamos ler o texto. Vatapá, feijoada, cocada, acarajé são alimentos comidos que têm influência africana. Desculpa, gente. Comidas são algumas comidas que têm influência africana e que estão no cardápio dos brasileiros. E como não falar da famosa feijoada, que era feita pelos africanos escravizados? Com feijão preto e as sobras de carne que os senhores dos engenhos dispensavam, né? Eles faziam a feijoada. Moqueca, caruru, paçoca, tapioca, beiju, mingau são apenas alguns das receitas mais conhecidas da nossa culinária que têm influência indígena. Os europeus também
deixavam sua marca na nossa culinária. Como os italianos, aprendemos a gostar de espaguete, lasanha e polenta. Já os portugueses não resistem a um bom prato de bacalhau regado com azeite. Por isso a bacalhoada, desculpa, gente, tornou-se um dos pratos muito apreciados na nossa culinária. Então aí está falando o texto sobre as comidas, né, ó? Umas comidas que recebemos, influência, né? Muito gostosas todas. Agora, encontre no caça-palavra palavras que destacadas no texto que você leu. Então, lá no texto, as palavras estão destacadas. Vatapá são as comidas. Você vai encontrar e circular, colorir aqui no nosso caça-palavras. 3. Das comidas citadas no texto, cite 3 que você mais gosta. São comidas muito gostosas. Cite o que você mais gosta. Cite algumas comidas que têm influência africana. Qual que tem influência africana? Vai lá no texto, você vai olhar. Eu adoro. 5. Observe o desenho ao lado, o que as pessoas da imagem têm em comum e de diferente. Esta figura representa os diferentes tipos étnicos que compõem a nossa população, né? Cite algumas características que você observou nas pessoas do desenho. Então, observa lá o desenho, são a nossa população. Nossa população é muito diversificada, né? Ó, tem uns loirinhos, uns mais moreninhos. Então, você observa você, Dona Jana vai falar, e você dê sua resposta. Um beijo, até a próxima aula. Faça com carinho e atenção e mandem fotos. Qualquer dúvida, estou à disposição.